Ok. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Desculpa não poder estar presente hoje nessa sessão ordinária, a 22ª sessão ordinária do Conselho Regulador da GR 2021. A gente tem aí uma pauta única hoje, né, para regulamentar a questão do projeto, do programa Tarifa Água Social, aliás, né, Tarifa Social nós já possuímos. Tiago, quer fazer a leitura da última sessão, por gentileza? Presidente, eu vou dispensar a leitura da ata da última sessão, uma vez que ela foi disponibilizada hoje pela manhã para assinatura dos conselheiros. Acredito que até o final dessa sessão já vai estar subscrita e publicada. Então, visando dar celeridade ao nosso julgamento de hoje, eu vou dispensar ela vai estar disponibilizada também no SEI, publicamente. Tá ótimo. Então, dando prosseguimento, vamos aí ao item da pauta. Conselheiro Gui, Brasil Cavalcante, relator do processo. Passo a palavra já diretamente para você, conselheiro. Agora está falando? Está ouvindo? Presidente, trata-se do artigo 58. A estrutura tarifária deverá incluir uma ou mais categorias de tarifa social a ser aplicada aos usuários residenciais que não tenham capacidade econômica de pagar integralmente o custo do serviço. Lei 21.203, de 2021. Artigo 1. Fica instituído o Programa Goiano de Saneamento Social, denominado Água Social, para assistir as famílias residentes do Estado de Goiás, atendidas pelo Saneamento de Goiás S.A., Saneago, que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica. O programa utilizará bases de dados do Cadastro Único do Programa Social do Governo Federal, CAD-UNI. Decreto 6.276, de 2005, artigo 57. A estrutura tarifária deverá incluir uma ou mais categorias de tarifa social a ser aplicada aos usuários residenciais que não tenham capacidade econômica de pagar integralmente o custo do serviço. A aplicação da tarifa social, de qualquer outra forma de subsídio direto aos usuários, estará limitada à quantidade per capita mínima de consumo para atendimento das necessidades básicas, de acordo com a legislação aplicável e as normas de saúde pública. A regulamentação feita pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização do Serviço Público, AGR, estabelecerá os critérios para identificar usuários individuais ou definir grupos de usuários de características semelhantes que terão direito à tarifa social. Para a aplicação da tarifa social, para que a aplicação da tarifa social não torne inviável o equilíbrio econômico financeiro do contrato, as perdas de receita serão compensadas pela ordem por meio de receita arrecadada pelos demais usuários do âmbito da prestação. Relatório. Versam os autos sobre a minuta de resolução elaborada com o objetivo de regulamentar critérios de elegibilidade de acesso à tarifa social aos consumidores da Saneago, conforme aprovada pelo programa denominado Água Social, instituído pelo Governo do Estado de Goiás. Nos termos da Lei Estadual 21.203, de 2021, viabilizando o acesso de beneficiários ao programa Bolsa Famílias ou outro que vier a sucedê-lo, cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal na categoria de extrema pobreza. Importante frisar que a Bolsa Família já foi sucedida pelo Programa Auxílio Brasil nos termos da medida provisória 1061 de 2021, cujo PLV ainda aguarda sanção presidencial. Segundo consta nos autos, a empresa Saneago, por meio do ofício
7.255 de 2021, requereu junto à AGR a alteração dos critérios de elegibilidade de clientes de tarifa residencial social, relativo ao abastecimento de água e esgoto sanitário, a fim de possibilitar a inclusão daquelas famílias inscritas no cadastro único, CAD único, do governo federal. A concessionária justifica o pedido com base no momento atual que passa o país, bem como a necessidade de adequar a recente legislação estadual que criou o programa Água Social, Lei 21.203, de 2021, já sancionada pelo excelentíssimo senhor governador de Goiás no dia 16 de dezembro de 2021. Em análise prévia, a concessionária de serviço informa que o número de novos beneficiários poderá ser de até 183.303 economias, cujo impacto financeiro poderá alcançar o montante de R$ 136.610.813,04, a serem subsidiados com recursos próprios da empresa e também pelo Tesouro Estadual. Ao manifestar a Gerência de Saneamento da AGR, via parecer 148/2021, fez as seguintes observações. Importante salientar que essa alteração proposta não se trata de alteração do programa, que visa beneficiar usuários enquadrados com a extrema pobreza. Esses benefícios permanecerão contemplados, alterando-se o método de averiguação e adequação, pois a utilização desse cadastro federal desburocratizar a identificação daqueles que teriam direito ao benefício. Nesse sentido, cabe somente à AGR aprovar os critérios de acesso dos usuários à tarifa residencial social, visto que sua implementação não implicará em novo impacto tarifário. A aplicação da tarifa residencial social será custeada com recursos próprios da Saneágua e do Tesouro Estadual, e não ensejará direitos a pedidos extraordinários de reequilíbrio econômico-financeiro por parte do Saneamento de Goiás S.A. Saneágua. Amplia a quantidade de usuários com acesso ao benefício, ampliação essa que já solicitada por algumas prefeituras, como as do município de Jataí. Nesse sentido, a Gerência de Saneamento Básico se manifesta favorável a novos critérios propostos pela prestadora de serviço e recomenda a aprovação pelo Conselho da AGR. Por último, esse conselheiro é designado para relatar o feito junto ao Conselho Regulador. É o breve relatório. Fundamentação e voto. O feito trata-se de edição de resolução normativa autorizando a Saneágua S.A. a alterar o critério de elegibilidade para ingresso no programa Água Social, criada pelo governo do Estado de Goiás, nos termos da Lei 21.203 de 2021. Nesse sentido, o critério seria cadastramento junto à CAD 1 do governo federal, enquadrado na situação de extrema pobreza. Pois bem, apenas com ilustração, não podemos esquecer a Resolução 64292 da ONU. Reconhece que o acesso à água potável e o saneamento é um direito humano essencial para a plena fruição da vida. Portanto, é necessário que avancemos no sentido de assegurar a acessibilidade a esse serviço, principalmente por parte da população mais desassistida. Esse quadro exige enfrentamento que passa pela combinação de políticas públicas de acesso a serviços básicos, dentre eles o abastecimento de água e esgoto sanitário. Nesse sentido, é de extrema relevância a criação pelo governo de Goiás do programa Água Social, que garantirá maior agilidade e facilidade no acesso
aos benefícios das tarifas sociais aos mais carentes. Nesse contexto, o programa da Saniago de estender a tarifa social para aqueles cadastrados no CAD 1 do governo federal deve ser aplaudida, dado a enorme alcance social dessa medida. Do outro lado, faço objeção quanto ao pedido de redução do limite mensal de consumo de 20 metros cúbicos para 10 metros cúbicos pleiteada inicialmente pela Saniago, sob a justificativa que essa autorização incentiva o consumo consciente da água. Faço a ressalva quanto a esse ponto. Primeiro, porque o limite atual de 20 metros cúbicos vem sendo utilizado há algum tempo como requisito para a concessão da tarifa social e já está incorporado no orçamento de beneficiados pelo programa. Assim como já se encontra contemplado na atual estrutura tarifária vigente, é aprovada por essa AGR por meio da resolução número 152 de 2019. Segundo o meu juízo, a justificativa de que essa redução estimula o uso consciente da água, independente do quantitativo do consumo, pois a estrutura tarifária atual já prevê o escalonamento tarifário à medida que o consumo aumenta. Por último, uma vez que o limite 20 metros cúbicos, essa incorporada à atual estrutura tarifária da prestadora de serviço, eventual mudança nesse quantitativo de programa implicaria de modificação da própria estrutura tarifária, que deve ser tratada em procedimento próprio e apartado do objeto da presente processo. Nesse diapasão, visando melhor delinear a questão posta e aos autos, apresento minha minuta de resolução normativa substitutiva, a originalmente apresentada pela unidade técnica, contemplando os pontos que mais divergem dos posicionamentos da concessionária, bem como com melhorias de redação, as quais considero relevantes. Deixo de ler a parte introdutória do relatório, introdutória da redação, uma vez que é padrão dos textos normativos editados por esse colegiado, passo a apresentar os artigos. Primeiro, serão elegíveis para ingressar na tarifa residencial social prevista na resolução AGR 152 de 2019, os usuários atendidos pela empresa de saneamento Goiás S.A., Saniago, beneficiários do programa Auxílio Brasil, ou outro programa que vem a suceder, cadastros na base de dados do cadastro único do Programa Social do Governo Federal, CAD-1, na categoria extrema pobreza. O acesso ao benefício é limitado a uma conta por usuário, devendo esse manifestar seu pedido de enquadramento direto a Saniago por meio de canais a ser disponibilizados e divulgados pela concessionária. A Saniago deverá validar periodicamente, em intervalos não superiores a 90 dias, o enquadramento dos usuários no critério de elegibilidade previsto no caput, devendo promover a exclusão dos beneficiários da tarifa social em caso de alteração de sua situação do CAD-1. A aplicação da tarifa residencial será financiada por meio de repasse do Tesouro Estadual à Saniago e por subsídio tarifário contemplado na estrutura tarifária vigente, conforme a resolução da AGR número 152 de 2019. Em caso de indisponibilidade orçamentária para o programa, para a prorrogação do programa previsto na Lei 21.203, poderá ser promovida reestruturação tarifária com vistas à readequação dos valores, em atendimento ao disposto do artigo 57, caput, inciso 4, inciso 1, do Decreto Estadual 6.276, de 2005,
e a necessidade manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviços. Revoga-se as disposições em contrário. Essa resolução entra em vigor na data da sua assinatura. Ante o exposto, tendo em vista o que consta nos autos, submeta aos nobres pares essa minuta de resolução que disporá acerca do critério de elegibilidade dos usuários da Saniago de Goiás S.A. para ingresso no programa Tarifa Social, sem alteração da estrutura tarifária vigente, bem como fundamenta nas orientações legislativas provenientes da Lei Estadual 20.203 de 2021, que criou, no âmbito do Estado de Goiás, o Programa da Água Social. É como voto. Obrigado, conselheiro Gui. Passo por os demais votos. Eu pergunto, o conselheiro Carlos está presente para colher o voto dele? Não, ele não está, não. Não, né? Tá Não. ótimo. Então, passo para colher o voto do conselheiro Paulo Thiago, por gentileza. Eu acompanho o relator. Obrigado. Conselheira Natália. Acompanho também. Obrigado. Eu também voto com o relator, apenas ressaltando novamente a importância da gente promover essa regulamentação, né, para fins de viabilizar que já para as faturas desse mês, vincendas em janeiro, a Saniago já vai poder utilizar os recursos da subvenção para o custeio dessas contas dos beneficiários já cadastrados na tarifa social, né, no estado de Goiás, e agora a gente aí facilitando, na verdade, o acesso dos beneficiários nos termos da legislação aprovada, né, na Lei 21.203, que facilita, né, a gente está criando aqui um critério objetivo para que as pessoas possam ter acesso ao benefício, né. A gente não tinha essa regulamentação, a tarifa social, como ela existe hoje, a nossa estrutura tarifária tem os seus valores, né, com descontos em relação à tarifa comum, mas a GR nunca havia regulamentado o critério de elegibilidade, o que acabava dificultando, muitas vezes, o acesso das famílias a esse benefício, né? E aqui colocando agora um critério objetivo, né, que está em consonância com os programas sociais do governo federal, que está no CAD único, a gente acaba facilitando o acesso das pessoas ao programa. Então, acho que vai ser bastante positivo a gente definir, né, como o critério o CAD único, ressaltando aí que a tarifa única já é um programa vigente aqui há muitos anos, né, o decreto de 72, decreto 7226, né, desculpa, perdi o número aqui agora, decreto 6276, desculpa, né, ele é do ano de 2005, ele prevê já a existência da tarifa social, os critérios e a forma com que essa tarifa social deve ser financiada, seja via subvenção ou via subsídio tarifário. Então, aí, com a lei, a gente viabiliza a subvenção, pelo menos para o ano 2022, e caso a subvenção não venha ocorrer em anos posteriores, pode-se avaliar a reestruturação tarifária da Saniago com vista à manutenção do programa da forma como ele existe já hoje, com os critérios que ele já existe hoje de tarifas, valores e faixas que hoje nós temos já na resolução 152 de 2019. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador aprova a minuta de resolução regulamentando aí, no que tange a AGR, o exposto na Lei 21.203, recém-aprovada pela Assembleia Legislativa de Goiás. Como voto, pergunto se tem mais algum assunto a tratar. Não. Não havendo? Então, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada essa reunião ordinária do Conselho e aproveito a desejar a todos aí um bom final de ano, boas festas, saúde, felicidade até o ano que vem. Obrigado a todos.